Salve, meus queridos, minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. E hoje vamos falar de um assunto muito importante para uma boa produção, para uma boa escrita de uma redação, que é a interpretação da proposta. Para isso, eu preciso que vocês acompanhem e prestem muito atenção no andamento do material. Vamos então à nossa aula, a leitura então deste material, para que possamos compreender bem a importância desse passo a passo, dessa construção que nós vamos fazer. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é o primeiro passo de uma redação? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer num processo de escrever um texto, tá? Bom, o primeiro passo é a leitura dos textos base. Como os próprios nomes já dizem, textos motivadores, eles têm como função primordial a função de te dar base para uma escrita. A nota atribuída à redação, ela não vem somente da escrita. Vocês pensam assim, tive boas ideias, fui bem. Tive poucas ideias, fui mal na redação. Porém, não é somente esse princípio que é aplicado. Uma boa nota da redação, ela vem de uma leitura habilidosa da proposta. O que isso quer dizer? Que não adianta você ter tirado 1000 na redação do ano passado, você ter ganhado o prêmio de crônica da escola, mas se você não conseguir efetuar uma boa leitura da proposta de redação, isso não vai garantir ao seu processo de escrita uma boa nota. Por quê? Porque a leitura habilidosa da proposta de redação permite que você compreenda o todo da proposta da redação e não somente as partes principais dessa proposta. O domínio da estrutura linguística, obviamente, é avaliado e pesa sim na tua nota final. A estrutura de como tu elabora as frases, entender como se estabelece um parágrafo de introdução, como se estabelece um parágrafo de desenvolvimento, todos esses aspectos são fundamentais na construção desse texto também. Além disso, domínio das regras da banca. Isso é fundamental para que vocês tenham uma boa nota na redação. É entender que lá no Enem eu preciso criar uma proposta de intervenção. É entender que na prova da URGS eu não preciso criar uma proposta de intervenção. Então, o domínio dessas regras também é fundamental. Por que eu estou abordando esses outros dois aspectos? Para que vocês não fiquem com essa sensação de que só vai bem na redação se eu sei o tema ou eu conheço, né? Não é bem verdade isso, tá? Então, a leitura da proposta de redação, ela é um dos fatores e talvez o primeiro que condiciona a tua nota boa, tá? Com a realidade, beleza? Bom, por que ler então um texto de apoio na prova da redação? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e saber. Isso vai nos ajudar a compreender melhor, tá? Os rumos que o texto vai tomar. Então vamos pensar da seguinte forma: por que ler o texto de apoio? Por 3 motivos. Olha só, 3 motivos eu preciso ter a leitura adequada desse texto de apoio. O primeiro, o texto de apoio vai definir. Definir o que, Pet? Definir a frase tema. Veja só, vamos supor que o Enem exija de você o tema Desafios de melhorar a educação no Brasil. A pergunta que eu te faço é: o que é educação no Brasil? Tu entende que a educação ela vai desde a pré-escola até o ensino superior? A que a banca está se referindo, então, se eu tenho essa amplitude de possibilidade dentro da palavra educação? Bom, para responder a esse questionamento, nós precisamos ler o texto base. Então, a primeira ideia é o quê? É definir. Definir o quê? O que está sendo abordado, o que está sendo pedido lá na frase tema. A segunda palavra de ordem do texto de apoio é a palavra ofertar. O texto de apoio vai te ofertar dados para que você possa argumentar e escrever sobre o tema proposto. Vamos pegar a proposta de redação do ano de 2017, gurizada. Em 2017, o tema foi Desafios da Educação Formal dos Surdos. Um tema difícil, um tema inusitado, um tema que exigiu muito dos estudantes, tá?
A gente sabe que tinha muita gente que foi fazer a prova do Enem e desconhecia completamente a realidade dos surdos no Brasil. A banca também sabia dessa informação. Por isso, galera, quando eles elaboram a prova de redação, há uma ideia de ofertar dados para vocês. Esses dados são estatísticos, porcentagens, porque sempre aparece lá nos textos motivadores algum infográfico, tá? Pode ser outros dados, dados históricos. O mais importante que fique para ti aqui é que a proposta de redação, tá? Ela vai te dar temas para, vai te dar temas não, vai te dar argumentos, vai te dar dados para que alimente o tema em ti. Então assim, prof, quer dizer então que se eu não souber nenhum dado sobre o tema da redação, tá tudo bem porque a proposta vai me dar isso, isso mesmo que eu estou te falando. Caso você chegue para fazer uma prova de redação e tu te depara com um tema que tu não tem tanta intimidade, saiba que tu pode utilizar os dados da proposta para argumentar. Mas daí eu não vou estar copiando? Não. Copiar é escrever tal qual está na proposta de redação. Diferente é a ideia de usar. Tu pode usar os dados ali presente para construir a tua argumentação. Por último, mas não menos importante, o texto de apoio está ali para inspirar novos argumentos, inspirar uma nova ideia e uma nova argumentação. Essas são, então, as três utilidades de um texto de apoio na hora de fazer uma prova de redação, ok? Vamos fazer então uma análise rápida. Eu escolhi a proposta de redação do ano de 2018, desculpe, por julgá-la uma proposta difícil. Então, eu gostaria de mostrar como vocês deveriam ter pensado e como vocês deveriam ter olhado para essa proposta se estivessem fazendo, né, no dia da prova. Vejam só, vamos começar então a nossa análise. Comando da redação. O que é o comando, galera? O comando é onde aparece a frase tema, que é a ordem da prova, né? É aquilo que de fato você deverá escrever. E nós tivemos manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Já começa que a frase é bastante extensa, né? A primeira dica, reescreve essa frase no papel, no teu caderno, numa folha. Se tu tiver na prova, escreve na capa. Para quê? Para que se torne mais visual para você esse tema. Então, vejam só, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Separei a frase tema para que fique mais visual para mim. Manipulação, comportamento, usuário pelo controle de dados. Com isso, galera, quando eu separo essa frase tema, eu começo a perceber algumas coisas, por exemplo, que não estão claras. Olha, cuidado, eu não posso simplesmente pegar essa frase e sair escrevendo, porque há chances de cada um escrever um texto diferente. Por quê? Porque a primeira pergunta que eu te faço é: o que é manipulação? Tu concorda comigo que empurrar uma cadeira da direita para a esquerda é uma manipulação? Tu concorda comigo que fazer uma intriga, uma fofoca é uma forma de manipulação? Então, perceba, eu tenho dois conceitos para a mesma palavra. A pergunta que eu te faço é: sobre o que eu escrevo? A resposta vai estar no texto de apoio. Então, a primeira palavra dessa frase tema que não me tem uma definição clara é manipulação. A segunda é usuário. Galera, quem é usuário e usuário do quê? A quem a banca se refere? Ela se refere às crianças? Ela se refere aos idosos? Ou a todo mundo que acessa a internet é usuário? Quem é usuário para essa banca? E mais grave ainda, galera, o que é dados? Dados é o teu RG e o teu CPF? Dados é o teu número do cartão de crédito? Dados é o pacote 3G do teu celular. Vejam a importância de um texto de apoio. Eu não consigo definir essas palavras senão por uma leitura atenta do texto de apoio. Viu como não dá para te ler a frase tema e sair escrevendo a redação, sob pena de você
não entender completamente a frase tema, não compreender completamente aquilo que se espera que você faça. Bom, vamos ler o primeiro texto de apoio, então. Leamos juntos esse texto. Já vou marcando algumas coisas que eu vou julgar importante aqui nesse parágrafo, tá? Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de música que lhe permitem descobrir novidades. Para tudo, olha só, os usuários de um serviço de música digital. E, de uma forma muito sutil, a banca já começa a me anunciar quem que estamos entendendo por usuário. Recebe uma lista personalizada de músicas que lhe permite descobrir novidades. Músicas. Será que dados é músicas? Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Tá vendo que quando a banca traz a ideia de máquina de sugestão, ela está de uma forma sutil me dando uma cutucada e dizendo, ó, manipulação é sugestão, hein? Sigamos a leitura. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e os usos aplicados ao consumo cultural são finitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando um banco de dados gerados por os movimentos do usuário para analisar o que satisfaz. Olha só, plataformas de transmissão de vídeo online. Alguém aí em casa consegue lembrar de alguma plataforma que faz isso? Claro, prof. Netflix é um exemplo. YouTube é outro. Então, vejam só, eu tenho duas plataformas que veio aqui da leitura. Não está escrito no texto de apoio, YouTube, tampouco Netflix. Porém, está sendo dada uma pista, que é uma das funções do texto de apoio, lembra? Inspirar. A partir do momento que eu leio isso daqui, eu me inspiro a citar um outro argumento. Então, vídeo online, começa a desenhar suas séries, tá, ok. O algoritmo constrói um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar a chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informações feita pelas redes sociais, pelo sistema, pode moldar. Galera, assim, ó, esse daqui eu vou passar até o marca-texto de outra cor. Pode moldar nossa maneira de pensar. Olha a banca deixando aqui, ó, ligando um pisca-pisca para vocês, dizendo: sugestão, manipulação significa moldar a maneira de pensar. Então vejam só, olha a leitura que eu fiz desse texto de apoio. E o que tu deve fazer quando tu for escrever uma redação? Trabalhar com um princípio que eu acho muito massa, que é o princípio do mapa do texto. Olha o que eu fiz aqui. Eu construí um mapa de todas as ideias e informações que o texto de apoio número 1 me ofertou. Exemplo, o que definiu? Uma possível ideia de usuário, aqueles que usam aplicativos de música, por exemplo. Já consigo pensar possivelmente quem possa ser usuário. Ideia do que é dados, porque quando ele fala de música, manipulação em 2 momentos do texto de apoio, ele vai evidenciar para mim a ideia de manipulação. Então, veja, de todas aquelas palavras lá que nós não tínhamos uma definição exata, o texto de apoio número 1 me definiu 3 coisas. O que ele me ofertou? Informações sobre rastreio de dados, ou seja, a banca me informou, me trouxe aqui como conteúdo que é feito um rastreio de dados. Me ofertou ainda o dado que existe uma filtragem de dados. Eu posso citar isso numa redação? Claro que pode, está ali para te ajudar. Ainda, a partir da leitura do texto de apoio número 1, eu sei e me inspirei a citar novos argumentos, né? Novas ideias, como plataformas digitais, Netflix, YouTube, Facebook. Então, percebam, e nenhuma dessas palavras aqui, ó, nenhuma delas estão escritas no texto de apoio. Então, se eu usar na minha redação, o que eu concluo?
que o texto de apoio número 1 me provocou, me inspirou a trazer uma nova ideia. Galera, a análise do texto de apoio número 2 e a análise do texto de apoio número 3 e 4, eu vou deixar que vocês façam sozinhos para vocês treinarem essa habilidade. Então, o que fica dessa aula? Tá? O que a gente resume? Como a gente resume essa aula? O texto de apoio serve para definir a frase-tema, para me ofertar dados e para me inspirar a ter novas ideias. A habilidade de interpretação e leitura de uma proposta vem com tempo e requer prática. É necessário, então, que vocês pratiquem essa análise. Espero que esse vídeo os ajudem a construir uma redação cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima aula.